A babá sabia que tinha algo terrivelmente errado com aquela criança. Não era uma febre comum. Não era Bia. Não era manha, como a família rica repetia para justificar o desinteresse. Era dor. Dor real. Dor profunda. Mas ninguém queria ouvir. Ela tentava falar, com cuidado, com respeito, mas a reação era sempre a mesma. Um olhar de desprezo, um sorriso sarcástico ou a frase que doía mais do que qualquer humilhação. Você não estudou, não entende nada. Deixa que a gente sabe cuidar. A babá passava mais tempo com o menino do que os próprios pais. Ela via as mudanças, o cansaço, a palidez, os tremores, as noites em que ele acordava chorando baixinho para não incomodar. Como se pedir ajuda fosse proibido naquela casa cheia de luxo, mas vazia de presença. E quanto mais a babá insistia que o menino precisava de um médico, mais ela era tratada como ignorante, exagerada, emocional demais. Até o dia em que ela se ajoelhou diante dos pais e disse: "O filho de vocês não está doente, vocês é que não querem ver." O silêncio que seguiu essa frase foi tão pesado quanto o medo no peito dela. Porque a verdade dói mais quando desmonta o mundo perfeito que alguém finge viver. E a verdade estava ali. Uma criança gritando por ajuda e uma família rica tapando os ouvidos, não por maldade, mas por ego. Porque admitir que a babá estava certa seria admitir que eles estavam errados como pais. E isso, para eles, era inaceitável. Mas o corpo da criança não esperaria a teimosia deles acabar. E algo muito grave estava prestes a acontecer. Algo que obrigaria aquela família a enxergar o que negaram por tanto tempo. Antes de eu continuar essa história surpreendente, me diz uma coisa: de qual cidade você está assistindo? Responda nos comentários. E já aproveita para se inscrever no canal, porque histórias reais como essa precisam ser contadas, e você ajuda isso a acontecer. A babá observava todos os detalhes do menino. Era quem acordava com ele, quem dava banho, quem alimentava, quem conhecia cada mudança sutil. Nos últimos dias, ele estava mais quieto, sem brilho no olhar, com pequenos tremores que apareciam e desapareciam. Ela tentava falar, mas sempre recebia o mesmo olhar impaciente do pai milionário, como se ela estivesse exagerando por ansiedade. Ela conhecia aquele tipo de casa, imensa por fora, vazia por dentro. Os pais viviam ocupados demais para notar o filho. A mãe passava o dia em compromissos sociais, o pai mergulhado no trabalho. A criança era tratada como um acessório, sempre arrumada, sempre apresentada como perfeita. A babá era a única que percebia que aquela perfeição tinha rachaduras profundas. Quando o menino recusou jantar pela terceira noite seguida, ela tentou insistir mais uma vez. Explicou que não era normal, que ele poderia estar sentindo dor. A resposta do pai foi fria. Se ele estivesse doente, eu saberia. A babá engoliu o choro, porque não era sobre ela. Era sobre o menino pedindo ajuda sem palavras. E ninguém ali, além dela, estava ouvindo. Uma madrugada, a babá acordou com um som fraco vindo do quarto dele. Entrou devagar e encontrou o menino sentado na cama, respirando com dificuldade, tentando se manter firme para não incomodar. A cena cortou o coração dela. Sentou-se ao lado dele, segurou sua mão e prometeu que ia ajudar. Naquele instante, ela soube que não podia mais esperar a família enxergar o que ela já via tão claramente. Ela decidiu tentar falar novamente com os pais, mas sabia que seria tratada como dramática. Mesmo assim, reuniu coragem. Antes de descer as escadas, olhou para trás e viu o menino tentando sorrir para tranquilizá-la. Era mais do que ela conseguia suportar. E quando finalmente chamou o pai para conversar, percebeu uma reação inesperada que mudaria tudo, para melhor ou pior. O pai desceu as escadas com expressão irritada, como se a babá tivesse interrompido algo muito mais importante do que a saúde do próprio filho. Ela tentou manter a calma e explicou, com cuidado, cada sintoma que observava. O milionário levantou a mão para cortar sua fala e afirmou que aquilo era drama de quem não entende de criança. A frieza dele deixou claro o abismo emocional que existia naquela casa. A babá insistiu, lembrando que o menino sempre foi ativo e sorridente. Perguntou se ele não percebia a mudança. O pai respondeu que não tinha tempo de ficar analisando manhãs. A empregada, que ouvirá a conversa da cozinha, chegou a se aproximar, apoiando discretamente a babá. Porém, o pai rejeitou qualquer opinião,
dizendo que ali quem decidia era ele. Era sempre assim. Todos percebiam, menos quem realmente deveria. Quando a babá mencionou a respiração fraca e os tremores, o milionário endureceu ainda mais. Acusou-a de querer causar confusão para parecer indispensável. Ela sentiu um aperto no peito, não por ela, mas por ele não enxergar que o filho estava pedindo socorro. O pai encerrou a conversa dizendo que se ela continuasse com fantasias, procuraria outra profissional. A ameaça doeu, mas não a fez recuar. A babá voltou ao quarto, ainda tremendo. Ao entrar, viu o menino encolhido, segurando um brinquedo com força. Ele levantou os olhos, com a voz quase apagada, perguntou se tinha feito algo errado. Aquilo a destruiu por dentro. A criança estava interpretando a própria dor como culpa. A babá o abraçou devagar, prometendo que nada daquilo era culpa dele. Era impossível ignorar o que ela sentia. Aquele menino estava piorando rápido. Ela decidiu que não esperaria mais a permissão de ninguém. No dia seguinte, levaria o menino ao médico, mesmo que isso custasse seu emprego. O que ela não imaginava era que alguém da casa tinha ouvido tudo e apareceria na porta do quarto, trazendo uma informação que mudaria completamente o rumo do que ela achava que sabia. Quem surgiu à porta do quarto foi a empregada, com os olhos marejados e as mãos trêmulas. Ela pediu para a babá não se assustar e fechou a porta atrás de si. Disse que precisava falar algo, mas que tinha medo. A babá respirou fundo e pediu que ela confiasse. A empregada revelou que não era a primeira vez que percebia algo errado com o menino, e muito menos a primeira vez que tentava alertar o pai. A empregada contou que, meses antes da babá ser contratada, o menino tinha apresentado sintomas parecidos: cansaço excessivo, perda de apetite, olheiras profundas. Ela chegou a sugerir exames, mas o pai reagiu com a mesma frieza de sempre, chamando tudo de besteira inventada por gente que não estudou. A babá ficou chocada. Se aquilo já havia acontecido antes, por que o pai insistia em ignorar? A empregada explicou que o milionário odiava a ideia de ter um filho fraco ou doente. Para ele, admitir que algo estava errado seria admitir uma falha pessoal. A babá sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como alguém podia colocar o próprio ego acima da saúde do filho? Ela perguntou à empregada se achava que era doença grave. A resposta veio seca: se continuar assim, vai ficar. A babá olhou para o menino, adormecido, o rosto pálido, a respiração lenta. Era evidente que não era um simples resfriado. Ela sabia que precisava agir, e rápido. Perguntou à empregada se ela apoiaria na decisão de levar o menino ao médico sem autorização. A empregada hesitou, com medo de perder o emprego, mas seus olhos diziam algo mais forte: medo de perder o menino. No fim, concordou. A babá decidiu esperar o pai sair para uma reunião no dia seguinte. Assim que ele deixasse a casa, ela pegaria o carro e levaria a criança ao hospital. Mas naquela noite, enquanto arrumava as coisas do menino, encontrou algo no lixo do banheiro que a deixou gelada, algo que indicava que o problema era ainda maior do que pensava. A babá acompanhava o menino enquanto o milionário trabalhava em silêncio, mas algo novo começou a chamar a atenção: o jeito como o garoto evitava olhar para o pai quando ele chegava. A criança apenas encolhia os ombros, como se estivesse acostumada a ser ignorada. A babá tentou não se meter, mas aquela dinâmica a incomodava profundamente. O que você acha dessa relação distante? Nos dias seguintes, ela percebeu que o menino ficava ainda mais retraído após conversas do pai ao telefone. As frases secas, as cobranças, o tom irritado, tudo parecia pesar sobre a casa inteira. A criança apertava os dedos, mordia o lábio, respirava curto. Aquilo não era apenas timidez, era medo. Você já viu algo assim acontecer perto de você? A mãe também raramente aparecia. Quando surgia, era como uma visita apressada. Passava perfume, conferia maquiagem, entregava um beijo rápido sem sequer esperar o filho retribuir. A babá sentia um aperto no peito cada vez que via aquela desconexão. O garoto parecia implorar por atenção usando apenas o olhar. Como você interpretaria essas atitudes? Uma noite, a babá encontrou o menino chorando baixinho, suando, com a respiração acelerada. Ele dizia que seu peito ficava pequeno quando ouvia os pais brigarem. A babá tentou acalmá-lo, mas percebeu que aquilo não era apenas ansiedade passageira. O corpo do garoto estava reagindo de forma séria.
Você já presenciou uma criança somatizando o ambiente emocional? No dia seguinte, o milionário finalmente percebeu o semblante abatido do filho, mas concluiu que era apenas frescura. A babá respirou fundo. Aquela negação estava custando caro demais. E, quando um novo episódio aconteceu diante dos olhos dela, não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. O menino estava brincando no chão da sala quando, de repente, levou a mão ao peito e começou a respirar de forma curta e rápida. Seus olhos ficaram vidrados, como se o ar tivesse sumido do ambiente. A babá correu até ele, segurando seus ombros com cuidado, tentando guiá-lo a respirar mais devagar. O milionário observava de longe, visivelmente impaciente. E você? O que teria feito no lugar dela? O pai repetia que aquilo era manha, que o filho só queria atenção. A babá engoliu em seco, indignada. O garoto tremia. Suas mãos ficavam geladas, o coração disparado. Aquilo não era teatro. Ela pediu ao milionário que chamasse um médico, mas ele se recusou, dizendo que perderia uma reunião importante. Você acredita que trabalho justifica tanta frieza? Minutos depois, o menino começou a suar, dobrando o corpo como se cada inspiração doesse. A babá sentiu o desespero crescer dentro dela. Segurou o menino no colo, balançando com cuidado, tentando estabilizar sua respiração. O milionário andava de um lado para outro, nervoso, mas sem admitir que algo real estava acontecendo. O que você acha dessa postura? Quando o menino finalmente acalmou, exausto, a babá percebeu que aquilo não podia se repetir. Não era mais sobre educação rígida ou opiniões diferentes. Era saúde, era vida. A família estava tratando o sofrimento como birra. E cada episódio parecia se agravar mais rápido do que o anterior. Você já viu alguém negar um problema até que ele se torne perigoso? Com o coração apertado, a babá decidiu que precisava agir, mesmo que isso custasse seu emprego. Por quê? Naquela casa imensa e silenciosa, ela era a única realmente ouvindo o que o menino não conseguia dizer. Mas, naquela mesma noite, algo aconteceu que finalmente arrancou a cegueira do milionário. A madrugada mal tinha começado quando a babá ouviu passos acelerados no corredor. Em seguida, um gemido fraco, quase sufocado. Correu até o quarto do menino e o encontrou encolhido, com o rosto pálido e a respiração presa como se estivesse lutando por cada gota de ar. Dessa vez, não era um simples episódio. Era pior, muito pior. E você, já sentiu aquele medo que te faz agir sem pensar? O milionário apareceu logo atrás, finalmente alarmado ao ver o estado do filho. Seus olhos, antes cheios de soberba, se encheram de pânico. Ele balbuciou algo sobre chamar ajuda, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. A babá tomou a frente, pegou o telefone e ligou para a emergência, mantendo a voz firme enquanto o garoto desfalecia em seus braços. Você acha que o orgulho atrapalha muitos pais? No hospital, a médica foi direta. O menino não estava fazendo cena. Ele tinha um transtorno respiratório que vinha sendo ignorado por muito tempo e estava à beira de uma crise grave. O silêncio do milionário pesou como chumbo. A babá, exausta, sentiu apenas tristeza. Ela havia avisado, ela havia implorado, mas ninguém quis ouvir. Você já foi ignorado mesmo dizendo a verdade? Quando o médico perguntou por que demoraram tanto a procurar ajuda, o milionário não soube responder. Pela primeira vez, ele olhou para a babá com humildade, talvez até culpa. Entendeu que sua negação quase custará a vida do próprio filho. Naquele momento, decidiu que algo mudaria. Você acredita que as pessoas só aprendem quando o pior acontece? Dias depois, o menino já se recuperava e o milionário convidou a babá para uma conversa séria. Ele agradeceu por ela ter sido a única a enxergar o que ninguém queria ver e fez algo inesperado. Ofereceu a ela um cargo de confiança na família e apoio financeiro para que estudasse enfermagem. Porque, no fim, aquela babá pobre salvou não só o menino, mas também um pai que finalmente aprendeu a enxergar. Gostou dessa história? Compartilhe naquele grupo com os amigos no WhatsApp e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa. Até o próximo vídeo.